deveríamos ter estudado na P1, vamos agora falar sobre arguição de impedimento e suspeição. Então veja só, de algumas das coisas que podem ser alegadas pelo réu depois da sua citação, já vimos a contestação, já vimos a reconvenção. O réu também pode, depois da citação, apenas comparecer no processo para confessar o direito do autor, mas ele também pode arguir o impedimento e a suspeição do juiz. Então veja só, primeira questão que nós precisamos saber: a imparcialidade do juiz é um pressuposto processual de validade subjetivo do juiz. Então, pressuposto processual de validade subjetivo do juiz. O juiz, para atuar, decidir no processo, ele precisa ser imparcial. Então, ele não pode tender nem para A nem para B. O juiz tem que ser imparcial. E existem dois vícios que ferem, que ofendem, que maculam a imparcialidade do juiz. Dois graus de vício. Eles podem ser ou o impedimento ou a suspeição. Então veja, o juiz, para atuar no processo, ele precisa ser imparcial. Isso é um pressuposto processual de validade subjetivo do juiz. Afastam a imparcialidade do juiz: impedimento e a suspeição. Impedimento está previsto no artigo 144 do Código de Processo Civil, e vamos ver deduzidamente, analiticamente, devagarzinho, todas as hipóteses previstas no artigo 144. E a suspeição está prevista no artigo 145 do Código de Processo Civil. Antes de passarmos a analisar cada um desses incisos, é preciso que façamos uma distinção teórica e prática dos institutos do impedimento e da suspeição. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o impedimento, ele é de ordem objetiva. Então ele tem uma presunção legal de invalidade. Olha, por exemplo, se o filho do juiz é parte no processo, isso é objetivo, não há que se discutir, não admite dilação. Se o filho do juiz é parte no processo, é advogado no processo, é membro do MP no processo, o juiz está impedido de participar no processo. Então, é um vício de ordem objetiva, não admite discussão. Não admite discussão. Então, existe uma presunção legal de natureza objetiva. A suspeição, ela é subjetiva, ela precisa de dilação e não há presunção legal. Então veja só, uma das circunstâncias de suspeição é a amizade íntima ou ser inimigo capital de uma das partes ou do juiz. Mas veja só, se o juiz conhece uma das partes ou conhece o advogado, tem uma boa relação com uma das partes ou com um dos seus advogados, quer dizer que ele é amigo íntimo? Não. Veja, a concepção, o conceito de amizade íntima demanda dilação, é de natureza subjetiva. Então não há uma presunção legal de natureza absoluta. Assim como é ser inimigo capital. O juiz pode não gostar de uma das partes, pode não gostar de um dos advogados, mas não quer dizer que ele seja inimigo capital. Então não há uma presunção de natureza objetiva como há no impedimento. Então, primeira distinção entre o impedimento e a suspeição. Veja só, dessa primeira distinção, eu já posso observar que o impedimento ele é mais grave do que a suspeição. Consequentemente, geram-se consequências de natureza processual diversas e mais ou menos gravosas. Por exemplo, o Código de Processo Civil vai dizer que a petição de arguição de impedimento ou de suspeição deverá ser protocolizada no prazo de 15 dias, a conhecer ou a contar do conhecimento do impedimento ou da suspeição. Mas veja só, o impedimento, por ter natureza absoluta ou ser um vício de ordem objetiva, pode ser arguída a qualquer momento. Enquanto que a suspeição, essa sim,
deve observar o prazo de 15 dias. Deve observar o prazo de 15 dias. Então, se a parte tem conhecimento de uma causa que dá aso à suspeição e não argui no prazo de 15 dias, gera preclusão. Gera preclusão, inclusive o próprio Código de Processo Civil veda a arguição para que a parte não possa se valer da sua própria torpeza, ou seja, aí uma previsão vedando o abuso de direito ou venir em contrafacto próprio. Então ele tem que arguir no prazo de 15 dias. Já o impedimento não. O impedimento é de ordem objetiva, é uma presunção legal de natureza absoluta, então pode ser arguida a qualquer momento. A qualquer momento. Inclusive, bastante atenção, inclusive o impedimento pode dar aso à ação rescisória. Então, se o juiz profere sentença, a sentença transita em julgado, mas o juiz ele estava impedido para atuar nesse processo, a parte pode propor ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em julgado. Situação que não é cabível para a suspeição. Então, na suspeição, não cabe ação rescisória. Impedimento, cabe ação rescisória. Ou seja, desse raciocínio lógico, ainda que ambas as situações maculem a imparcialidade do juiz, nós percebemos que o impedimento é mais grave do que a suspeição. Perfeito? Então, o impedimento é mais grave do que a suspeição. Bem, vamos agora ao artigo 144 para ver de forma detida as hipóteses que o Código de Processo Civil anuncia como situações que impedem o juiz de atuar no processo. Então aí você pode acompanhar no seu vadimeco as hipóteses, artigo 144. Há impedimento do juiz sendo lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então veja só, se o juiz foi advogado de uma das partes naquele processo, se ele atuou como perito, foi testemunha, foi membro do Ministério Público naquele processo e ele passa a ser juiz, passa a exercer as funções de juiz, ele está impedido, natureza absoluta, de atuar naquele processo. Por quê? Porque o juiz tomou conhecimento daquele processo quando não era juiz, mas quando era advogado de uma das partes, ou seja, tomando informações extra-autos que não estão nos autos. Ele tomou conhecimento daquele processo como membro do Ministério Público, como perito ou como uma testemunha. Então, nessa hipótese, o juiz está impedido de exercer as suas funções no processo. Inciso 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, olha só, o juiz atuou no processo, exemplo, em primeiro grau, proferindo decisão ou sentença, e depois o juiz passou a ser um desembargador, um ministro, e agora vai julgar um recurso naquele processo em que proferiu uma decisão. O juiz está impedido para proferir decisão no processo no qual atuou em outro grau de jurisdição e nele proferiu decisão. Perfeito? Então, segunda hipótese em que o juiz está impedido, natureza absoluta, para atuar no processo. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive. Então, cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, seja por um vínculo sanguíneo, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau. Se essa pessoa estiver postulando, atuando no processo, o juiz não pode atuar no processo. O juiz não pode atuar no processo. Então, quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do
Ministério Público. O juiz não pode atuar. Então, se seu filho, seu cônjuge, sua cônjuge ou companheira é membro do Ministério Público naquele processo, é defensora pública naquele processo, é advogado naquele processo, não pode ser sempre anterior, ele não pode ser superveniente. Então veja só, se o juiz já atua no processo, é vedado que seu filho, seu parente, sua companheira, até o terceiro grau de parentesco, passe a atuar naquele processo de forma superveniente, criando o impedimento. Então veja como exemplo, a esposa do Sérgio Moro é advogada. Vamos aqui colocar que o Sérgio Moro ainda seja um juiz federal. A esposa do Sérgio Moro não pode intervir como advogada depois que o Sérgio Moro já é juiz no processo. Agora, se ela já era advogada no processo, o Sérgio Moro não pode atuar como juiz naquele processo. Então, o impedimento ele não pode ser superveniente, ele tem que ser sempre anterior, sob pena de você criar situações de impedimento para que o juiz seja afastado do processo. Essa observação que eu fiz para vocês está prevista no parágrafo 3º do artigo 144. Veja só o que diz o parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandado proferido, o parágrafo 1º. Diz, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante pelo juiz. Ou seja, o impedimento não pode ser superveniente, ele tem que ser sempre anterior. Perfeito? Então agora, inciso 4 do artigo 144, próxima hipótese de impedimento. Quando for parte no processo ele próprio, então naturalmente o juiz não pode julgar o processo em que ele é parte, seu cônjuge ou companheiro, então o juiz não pode julgar um processo em que é parte seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo afim, em linha reta colateral até o terceiro grau, inclusive. Então no inciso 3, se o seu parente, cônjuge ou companheiro é advogado do processo, defensor público ou membro do MP. Inciso 4, se ele é parte no processo. De igual forma, o juiz está impedido para atuar no processo. Inciso 5, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Então, se o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, que é parte no processo, ele está impedido para atuar no processo. Inciso 6, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Inciso 7, em que figure como parte instituição de ensino qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Então veja, no inciso 6, se o juiz ele é empregador, ele não pode atuar. Então, por exemplo, se ele é um juiz trabalhista, tem um empregado doméstico, naturalmente se empregado doméstico é parte no processo, ele não pode atuar. Agora, no inciso 6, se ele é empregado de uma instituição de ensino. Lembra lá na Constituição Federal, quando a gente estuda a estrutura do Poder Judiciário, a gente vai lembrar que o magistrado ele não pode exercer nenhuma outra função, salvo uma de magistério. Então o juiz pode ser professor, pode dar aula. Se ele der aula, aquela instituição de ensino com a qual ele é vinculada, se ela for parte em um processo, ele não pode atuar no processo. Então, no nosso exemplo, a Unifaaf. Então, na Unifaaf existem vários juízes que prestam serviço para a Unifaaf como professor. Se um desses juízes for juiz em um processo que a Unifaaf é parte, ele está impedido, ou seja, ele não pode atuar neste processo. Inciso 8 diz assim: em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Olha só, bastante atenção. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge. Aqui não é cliente do cônjuge, é cliente do escritório de advocacia em que o cônjuge atua. Companheiro ou parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro
escritório. Então veja só, para evitar burla do direito, para evitar abuso do direito, para evitar a má-fé, se o juiz tem um cônjuge, um companheiro, um parente, que ele é advogado, se tem uma pessoa que é parte daquele escritório, que é parte em um processo que aquele escritório ele atua, então veja, ele figure como parte cliente do escritório, o juiz está impedido. Ainda que naquele processo, aquele cliente esteja sendo representado ou por outro advogado do escritório, ou mesmo por outro escritório de advocacia. Então o juiz está impedido para atuar no processo. Inciso 9, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, se o juiz está promovendo a ação contra uma parte ou seu advogado, ele está impedido para atuar em outros processos que seja parte ou advogado daquela pessoa que ele está processando. Perfeito? Então, hipóteses de impedimento. Lembre-se, impedimento tem natureza absoluta. Então, tem uma presunção legal de natureza absoluta. Já o impedimento não há presunção legal de natureza absoluta. Então, cabe dilação, ou seja, precisa ser observado, no caso concreto, com as provas que serão reunidas, se de fato o juiz ele é suspeito para atuar no processo. E nós vamos observar as hipóteses de suspeição no artigo 145. Bastante atenção, são menos hipóteses. Olhar a suspeição do juiz. Inciso 1, a mais comum: amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Bastante atenção com a parte ou de seus advogados, porque ela foi inserida pelo novo Código de Processo Civil. Então, se o juiz ele é amigo íntimo ou inimigo capital, tanto da parte quanto de seu advogado, ele é suspeito para atuar no processo. Mas veja por que não há uma presunção legal de suspeição. Porque o conceito de amigo é um conceito abstrato, é um conceito subjetivo, quiçá amigo íntimo. Da mesma maneira, inimigo capital. Inciso 2, hipótese ainda que cabe a alegação de suspeição, ou seja, que há suspeição do juiz, que maculam a imparcialidade do juiz para atuar no processo. Inciso 2 diz assim, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo. Então, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então veja que a vida do juiz, ela não é fácil. Então, se o juiz der conselho a alguém, então você, aluno da faculdade, encontra o juiz no corredor e pede conselho ao juiz sobre uma determinada circunstância, sobre uma determinada celeuma. Se o juiz te dá conselho sobre aquela causa e posteriormente você vai propor uma demanda, aquele juiz que te deu conselho, ele não pode atuar no processo por ser suspeito. Da mesma maneira, se ele recebe um presente antes de proposta a causa ou depois de proposta, então o juiz está lá no interior, exemplificadamente, porque regra geral, o juiz não pode receber nenhum tipo de presente, né, nem que seja de boa fé. Então o juiz está lá no interior, está no fórum, chega uma pessoa simples com um saco de milho, com uma galinha e dá para o juiz. Em regra, pela regra prevista no artigo 145, inciso 2, se aquela pessoa for parte de um processo, ainda que de forma superveniente, o juiz está suspeito para atuar no processo. Ou se o juiz custeou, se o juiz ajudou a pessoa a propor a ação, a propor o litígio, o juiz é suspeito para atuar naquela causa. Inciso 3 do artigo 145 diz: quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, então estiver devendo ou tiver um crédito para receber de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. E 4, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das
partes. Veja que aqui é bem subjetivo, né? Cabe uma interpretação larga, então deve ser analisada dentro do caso concreto. Se o juiz tem interesse no julgamento da causa, o juiz é suspeito para atuar no processo. E o parágrafo 1º traz uma hipótese que, veja só, tanto no impedimento quanto na suspeição, o juiz pode ou deve declarar-se impedido ou suspeito de ofício. O parágrafo 1º do artigo 145 do CPC diz que o juiz pode declarar-se suspeito para atuar no processo por motivo de foro íntimo, ou seja, sem necessidade de expor as suas razões. Então, se o juiz é amigo íntimo de uma das partes, se ele é inimigo capital, mas ele não quer expor as razões da sua amizade íntima ou da sua inimizade capital, ele pode dar-se por suspeito por motivo de foro íntimo, sem ser exigível que ele exponha as suas razões. Perfeito? Então, diferenças aí entre o impedimento e a suspeição. Lembre-se que as hipóteses lá que nós vimos de impedimento, elas têm que ser hipóteses anteriores, ou seja, elas não podem ser criadas, assim como na suspeição. Se a gente olhar no parágrafo 2º do artigo 145, você vai observar que o CPC teve a preocupação de trazer tal consideração. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando, inciso 1, houver sido provocada por quem a alega. Então, para não beneficiar o abuso de direito, o CPC está dizendo que é ilegítima a suspeição da parte que provocou a situação. Então, imagine, por exemplo, um advogado que discute com o juiz na audiência e depois alega a suspeição do juiz, dizendo que ele é inimigo capital do juiz. Então, ele não pode alegar a suspeição por uma situação que ele mesmo criou. Perfeito? Então, para aí evitar o abuso de direito, venir em contra facto próprio, hipóteses previstas tanto para impedimento quanto para a suspeição. Então, concluímos a nossa segunda aula EAD, gravada no vídeo, postado no YouTube, sobre impedimento e suspeição. Então, se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam no Instagram e mandem as suas dúvidas, comentários, coisas que nós podemos estar acrescentando, melhorando. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Agradecemos e até a próxima.